Primeiro eu vou começar concordando com o ponto que foi colocado na análise inicial, que, de fato, o nome de terceira via não tem muita chance. Eu não sou da terceira via, eu vou substituir o Flávio como o único candidato de direita nessa eleição. E assim eu sou e assim me colocarei no segundo turno. A última pesquisa Genial Quest apontou que Renan Santos aparece como um nome. Eu acho que não dá nem para dizer de terceira via, porque isso é difícil de se consolidar no Brasil, mas aparece como o nome que mais cresceu em um eventual segundo turno contra o presidente Lula. O pré-candidato do partido Missão ganhou 3 pontos em relação ao levantamento anterior e se destacou entre os candidatos fora da polarização. Para falar sobre esse cenário e os desafios da campanha, a gente vai receber agora o candidato do Missão, Renan Santos, a quem eu agradeço a sua disponibilidade para participar aqui do Poder Expresso. Oi, pré-candidato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Candidato, chama atenção que o senhor aparece na última pesquisa Quest, pontuando melhor do que alguns ex-governadores, como Romeu Zema, como Aécio Neves. O senhor tem um desempenho importante no último levantamento e segundo turno, ganha pontos relevantes, enquanto os outros não estão conseguindo crescer. Ao que o senhor atribui esse desempenho? Tudo bom, Raquel? Tudo bom? Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Primeiro eu vou começar concordando com o ponto que foi colocado na análise inicial, que, de fato, o nome de terceira via não tem muita chance. Eu não sou da terceira via, eu vou substituir o Flávio como o único candidato de direita nessa eleição. E assim eu sou e assim me colocarei no segundo turno. A segunda coisa, eu não fico surpreso por estar à frente dos governadores, simplesmente porque eu sou um pré-candidato hoje superior a eles. Então não é natural, não apenas me comunico melhor, eu sou presidente do meu próprio partido, os demais pré-candidatos, eles infelizmente têm que se submeter a decisões erradas que vêm dos partidos deles. Então, eu acho que era um caminho natural. Na verdade, eu não estou surpreso com essa pesquisa e nem concordo com o resultado dela, porque, tranquilamente, eu tenho muito mais do que 3 pontos percentuais hoje na preferência do brasileiro. Mas ao que o senhor atribui? O senhor está tendo um desempenho melhor do que governadores que governaram estados importantes, que já teriam um recall do público? A qual tipo de estratégia, a forma com que o senhor está se apresentando, como que o senhor está se colocando, que está tendo essa familiaridade com as pessoas? É o que eu disse, eu sou um pré-candidato superior. Quando eu digo superior, eu apresento um conjunto de propostas melhores, eu realmente rodo o Brasil e vejo os problemas reais do Brasil. Eu, em vez de ficar, ora, xingando Lula ou puxando o saco do Bolsonaro, como infelizmente fazem os demais pré-candidatos, eu me posiciono sobre os erros dos demais e apresento soluções sobre tudo. Então, quando eu vou para o Nordeste, eu trago uma posição otimista sobre o futuro do Nordeste. Eu vou falar, por exemplo, sobre como industrializar a região, como transformar lá num polo de data center, como investir em energia. Quando eu vou para o Sul, eu vou falar do problema do Pacto Federativo, da ausência de investimento em estradas para o agricultor no Sul. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu falo do problema das favelas, do crime organizado e trago sempre soluções. Ao invés de ficar nessa energia negativa e nessa briga meio inútil que a gente vê na política brasileira, eu trago propostas. Ao fazer isso, as pessoas começam a reconhecer. Primeiro os mais jovens e depois o montante geral da população. Então, eu acho esse um processo natural. Porque, na prática, ninguém está fazendo isso. Eu fico surpreso é que partidos que têm tanto dinheiro, fundo partidário, etc., não consigam fazer o básico. Eu só estou fazendo o básico, então não fico surpreso. Candidato, o senhor disse que só vai substituir Flávio Bolsonaro. E nas suas redes sociais, os seus vídeos fazem muitas críticas a ele, até mais do que ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que o senhor acha que só é um candidato melhor do que Flávio Bolsonaro? Eu não estou envolvido em escândalo de corrupção e eu tenho proposta. É muito, muito simples. Ao não andar no jatinho Vorcaro, ao não ter, sei lá, parceiros meus que praticam rachadinha, ao não me envolver com o Bacelar, com o TH Joias, eu me torno uma pessoa, do ponto de vista ético, muito diferente dele. E eu não fujo de apresentar propostas, mesmo quando elas são impopulares. O Flávio fez uma declaração recentemente dizendo que, olha, eu não vou apresentar nenhuma proposta porque eu vou perder voto. Eu não, eu vou falar tudo que precisa ser feito, mesmo que isso me faça perder voto, senão eu seria um estelionatário. O estelionato eleitoral é justamente mentir para o eleitor, falou que vai fazer A e depois faz B. E sobre bater nele, no Lula, depende do dia. Tem dia que eu vou bater mais nele, tem dia que eu bato mais no Lula, depende do que cada um aprontou no dia. Eu vou chamar os nossos analistas para participar da nossa conversa, candidato. Vou convidar aqui a Vitória Abel.
Pré-candidato, a minha dúvida é justamente em como que o senhor pretende atrair esses eleitores de Flávio Bolsonaro, porque tem uma parcela da direita que de fato parece ser fiel à família Bolsonaro, né, ao nome da família Bolsonaro, aquele em torno de 20% a 30% do eleitor que parece que não desiste de votar na família, independentemente de denúncias que aparecem ou não. Como que o senhor pretende conquistar essa parcela do eleitorado, já que o senhor já se vê num segundo turno? No segundo turno ou no primeiro? Só para qualificar a pergunta. Não, porque o senhor disse que vai substituir Flávio Bolsonaro como candidato da direita. Então, imagino que o senhor se veja no segundo turno. Sim, então no segundo turno, muito simples. Esse eleitor, ele vota contra o PT. Antes de votarem na família Bolsonaro, esse eleitor votava até em candidatos do PSDB no segundo turno. Porque o foco era derrotar o petismo, que eles enxergam como inimigo no seu sistema de valores. Eu já derrotei o petismo, por exemplo, durante o impeachment da Dilma Rousseff. E aí basta eu mostrar para essas pessoas que eu sou melhor no enfrentamento ao PT, que eu sou mais vencedor nesse enfrentamento ao PT do que, por exemplo, Flávio Bolsonaro. E aí é uma questão de convencimento deles no segundo turno. No primeiro turno, se essas pessoas que são muito leais à família Bolsonaro quiserem votar no Flávio, elas votam. A questão é que elas sozinhas não são suficientes para colocá-lo no segundo turno. Tanto que o próprio Flávio Bolsonaro mudou a estratégia dele para tentar acenar para outros eleitores e ele não está conseguindo convencê-los. Candidato, queria convidar o Yander Porcela. Eu tenho mais perguntas, mas queria convidar primeiro o Yander Porcela para fazer uma pergunta. Yander. Candidato, boa tarde. Eu queria saber um pouco mais sobre o que o senhor pensa de economia. Caso seja eleito presidente, o senhor defende uma agenda mais liberal? Defende, por exemplo, privatização da Petrobras, dos Correios, das estatais em geral? Como que o senhor está fazendo esse programa em relação à economia? Primeira coisa, o Brasil tem um grave problema fiscal. A pessoa que está me ouvindo em casa tem que entender. Hoje os juros estão altíssimos, muito, muito altos. E os impostos estão altos. E se a gente olha a inflação, ela voltou a subir. Isso gera basicamente um empobrecimento geral da população. Isso dá porque o governo está gastando mal, está gastando demais, e a tendência é que as contas públicas estourem. Portanto, eu vou ter que fazer o que todo brasileiro está fazendo em casa agora. Eu vou ter que cortar despesa. E eu vou cortar despesas começando pelos privilégios, começando pela elite brasileira, especialmente empresários que pegam renúncia fiscal, mexendo com gente do judiciário, e depois indo para gastos estúpidos que acontecem nas áreas previdenciárias, por exemplo, privilégio na área da Previdência, e correções para fazer com que o Brasil, na parte de gastos e políticas sociais, funcione como os países sérios. Aí eu economizo, e economizando os juros cai, o Brasil pode, daqui 1, 2 anos, começar a cortar impostos, diminuir as alíquotas de impostos, e também a inflação diminui. Isso tem um efeito muito positivo na economia. Segunda coisa, privatizações. Depende da empresa pública. Correio tem que privatizar. Petrobras, hoje com o mundo em crise, com recursos naturais sendo utilizados como barganha, eu não entregaria uma empresa estatal brasileira para uma estatal chinesa, como a PetroChina, ou para a Aramco, que é a estatal da Arábia Saudita, que são as empresas hoje que estão aí no mercado olhando para a compra de estatais de petróleo de outras nações. Não farei, tenho que usar isso como uma reserva estratégica. Agora, para outras empresas públicas que não têm, vamos dizer, função de serem estatais, eu vou vender mesmo, vou privatizar. A Petrobras seria a única empresa, então, que o senhor não privatizaria? Não, a Embrapa, por exemplo, eu não privatizaria. Candidato, o senhor já disse que é um admirador de Javier Milei. Por quê? Porque o Javier Milei, ele foi muito sincero no processo eleitoral argentino em falar que eles precisariam fazer reformas muito duras e que as supostas políticas sociais que encheram o Estado argentino de gastos não funcionavam e que quebraram a Argentina. E ao falar isso, ao invés de ficar contratando um marqueteiro para enganar o eleitor com palavra bonitinha, ele cativou os eleitores para uma causa. Portanto, ele, enquanto presidente, está representando uma causa, que ele chama de enfrentamento à casta dos políticos e aos gastos exagerados. E ele começou a apresentar seus primeiros resultados, como queda de inflação, redução do déficit na Argentina, que é absurdo, e começar a apontar, a boas expectativas em termos de crescimento econômico lá. Então eu admiro esse tipo de coragem que ele teve. Acho uma coragem realmente admirável e eu gostaria que os pré-candidatos no Brasil adotassem essa postura de falar a verdade, doa quem doer. O senhor tem ideias econômicas muito consistentes, candidato, mas, por exemplo, o seu projeto de desfavelização, como que o senhor financiaria ele? Duas maneiras. A partir do momento que a gente reduz as despesas do governo, o governo pode montar um programa de investimento em infraestrutura que inclua esse processo de desfavelização. O segundo é um modelo de leilão reverso.
igual já existem outros setores da economia brasileira, chamando a iniciativa privada para participar disso. E como? Selecionando as áreas que participariam do Programa Nacional de Estabilização, primeiro, retirando de lá o crime organizado, e ali você montar verticalização, onde é necessário verticalizar, recuperação das habitações pré-existentes, se tem como recuperar, criação de áreas comuns, como praças e áreas comerciais, e treinamento, inclusive, para as pessoas trabalharem nessas áreas comerciais próximas, tudo financiado em parceria com a iniciativa privada, de modo a criar bairros funcionais. Com base nisso, e aumentando a capacidade de investimento do Estado brasileiro, a gente consegue mudar essa principal chaga do Brasil. Todo mundo sabe que viver em favela é muito ruim para as pessoas que moram lá. E só, sei lá, artista e intelectual acha bonito. Então, nós vamos enfrentar esse problema e, do ponto de vista econômico, isso vai se tornar uma solução e não um problema. Eu não estou falando em torrar dinheiro num programa que para muita gente é inútil porque tem gente que acha bonito favela. Eu estou falando em algo que vai integrar as pessoas e aumentar a produtividade daquelas pessoas das favelas, porque ao serem tratadas com dignidade, terem um bairro bom para morar, elas vão trabalhar melhor, produzir mais, estudar, porque no fundo elas estão sendo respeitadas como cidadãos. Vitória. Essa última parte, para candidato, que o senhor falou de retirar, por exemplo, o crime das favelas, a gente sabe que é um problema bastante difícil de se resolver. Muitos diferentes governos, tanto nacional quanto governos estaduais, não conseguiram fazer isso. Como que o senhor pretende fazer isso? E só mais uma pontuação em relação aos gastos, né? Porque o senhor fala de diminuir gastos do governo, mas a gente sabe que boa parte dos gastos hoje são despesas obrigatórias, estão completamente amarradas na máquina pública e até mesmo vinculadas à Constituição. Como que o senhor pretende também fazer isso? Contar com o Congresso também para modificar a Constituição? Com certeza. E começa por aí mesmo. Inclusive, para eu já citar um exemplo do Milei na Argentina, para não parecer que eu estou enrolando alguém com isso, nós já protocolamos a PEC, que é uma PEC de ajuste fiscal, protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, está no Congresso Nacional na fase de coleta de assinaturas, e lá nós temos todas essas alterações na Constituição para acabar com certas vinculações e indexações que fazem com que o orçamento estoure. E eu tenho como obrigação convencer o Congresso Nacional a votar isso ainda este ano. Ou seja, venci a eleição em outubro, e em novembro e dezembro eu tenho que trabalhar com o Congresso para fazer essa transição. Sobre o processo de desfavelização e enfrentamento ao crime organizado, veja, nunca de fato o governo brasileiro tentou. Desde a redemocratização, desde 88, não há um trabalho coordenado para destruir o crime organizado no Brasil. A gente teve alguns trabalhos dos governadores. Houve o projeto, por exemplo, das UPPs no Rio de Janeiro. Mas as UPPs, do que adiantava você fazer, por exemplo, a ocupação militar da favela, se a continuidade do crime se dava através das legislações brasileiras, tanto de processo penal, lei de execução penal e de código penal, que são frouxas e brandas no combate ao crime. As penas brasileiras são baixas em geral. Também não há um estatuto, né, do ponto de vista jurídico, especial para o membro da facção criminosa. Logo, ser membro de uma facção não torna, por exemplo, um bandido diferente ou muito diferente de um bandido comum. E aí isso gera um incentivo para o funcionamento do crime organizado. Por isso que as UPPs no Rio de Janeiro não funcionaram. Não dá para fazer ação isolada, vai ter que ser uma ação integrada com o governo federal, quase entendida como uma guerra contra o crime, nesse meu ponto, entendida como uma guerra contra o crime, para acabar com os caras de cabo a rabo. E tem que ser isso, de cabo a rabo. Tem que ser pela primeira vez, desde que o Brasil tem a Constituição recente, de 88, um compromisso do governo federal em erradicar o crime organizado. Candidato, como acabar com a corrupção? Igual acaba com o vagabundo, o criminoso faccionado. Aumento de penas e fiscalização. O que breca o cometimento de crime sempre é, a certeza da punição e 2, o peso da punição. Se um bandido sabe que ele será punido e que a punição é pesada, ele vai deixar de cometer o crime. Aqui no Brasil, tanto para o crime armado, né, o crime, vamos dizer, violento, quanto para o crime do colarinho branco, essas duas coisas são quase incentivadas. Mas ela está enraizada dentro do Congresso brasileiro. Como que o senhor conseguiria fazer isso tendo que lidar com esse Congresso? Passo a passo e com apoio popular, e entendendo que nem todo o Congresso é composto de vagabundos. Por mais que hoje, e assistindo, vamos dizer, as pautas bombas que passam, a gente perca completamente a fé no Congresso Nacional. Eu entendo que, vencendo a eleição, eu estabelecerei, no processo eleitoral, o espírito do tempo no momento das eleições. Ou seja, o Congresso Nacional, em alguma medida, será influenciado pela agenda que o presidente da República levou à frente. Foi assim quando o Bolsonaro, por exemplo, venceu em 18, havia um espírito do tempo ao redor dele. Isso vai ajudar a pautar algumas pautas que são prioritárias. Dentre elas, por exemplo, o retorno à prisão na segunda instância, a separação do foro privilegiado do STF. A gente sabe muito bem que esses mesmos políticos corruptos se utilizam de escritórios amigáveis a certos ministros do STF e também do STJ e também de relações próximas para nunca serem punidos. A PGR virou uma engavetadora também, né, ao longo dos últimos anos. Então, nós temos claramente
um modelo de impunidade envolvendo a política brasileira. Só que isso passa a política brasileira. Isso envolve parte do empresariado, que eu vou chamar de corrupto também. Isso envolve todos os tipos de crimes de colarinho branco que quase hoje não tem punição. Há uma certeza de impunidade para eles. Yander? Pré-candidato, o senhor tem falado um pouco sobre o problema do crime organizado, que está muito em evidência. Agora, eu queria saber como que o senhor pensa que seria mais eficaz esse combate ao crime organizado, se o senhor concorda com essa classificação dos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E também o senhor tem falado um pouco sobre como resolver o problema do Rio de Janeiro, especificamente. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses pontos. O enfrentamento ao crime organizado no Brasil, ele sempre foi feito de maneira fracionada. Nunca houve uma estratégia de enfrentamento. Pro espectador que está nos assistindo, existem 2 modelos de facção criminosa no Brasil. Um modelo eu chamo de modelo horizontal. Por que horizontal? Porque você olha no mapa e eles estão lá. É a ocupação territorial que, por exemplo, o Comando Vermelho faz, o bonde dos malucos, são os nomes horrorosos, faz em certas regiões na Bahia. E você tem uma versão diferente que é a do PCC, que eu chamo de ocupação vertical. E por que vertical? Não é porque eles estão num prédio, é porque eles estão ocupando as instituições. Eles ocupam parte do Ministério Público, eles têm infiltração inclusive na imprensa, em empresas, distribuidoras, e aí eles infiltram as pessoas deles ali e aí eles conseguem fazer grandes negócios. Por exemplo, para enfrentar o Comando Vermelho, a gente tem que retirar eles das áreas que eles ocupam. No Ceará, eles tomam cidades inteiras, no Rio de Janeiro, cidades e determinados bairros, especialmente as favelas. Aqui em São Paulo, o PCC, por exemplo, pega a Baixada Santista. Já o PCC, o modelo dele, por exemplo, é baseado muito na exportação da droga para países europeus. E esse dinheiro que eles obtêm com a exportação da droga, eles lavam em outras atividades. Então, eles lavam de combustível até shows de funk, como aconteceu agora com o MC Rian. Nós temos que brecar a entrada da droga pela fronteira. A gente sabe que entra boa parte para a fronteira do Mato Grosso do Sul, uma parte vem, por exemplo, pela Amazônia. A rota caipira que leva essa droga até o Porto de Santos tem que ser brecada e o Porto de Santos tem que ser retomado, que lá boa parte do PCC acontece, boa parte do faturamento do PCC acontece. Então, onde eu queria chegar? São estratégias diferentes em que o governo federal, junto com a Polícia Federal, junto com as polícias estaduais, vai adotar estratégias diferentes para modelos de crime organizado diferente. Sobre os Estados Unidos, para ser claro, a classificação ajuda a gente a ver como é grave o tema. Mas não será os Estados Unidos a resolver isso. Eu vi, à época, a turma do Bolsonaro comemorando, é isso aí, vencemos. Vencemos nada. Só que não vai fazer nada aqui no Brasil. Quem terá que fazer será o presidente da República do Brasil. E os governadores que terão que se aliar nesse projeto. Então, eu acho um pouco indiferente, ainda que eu concorde em qualificar como entidades anômalas, como terroristas, as facções brasileiras. Candidato, eu queria falar de governabilidade. O presidente Lula está no seu 3º mandato, então as pessoas podem gostar ou não gostar dele, ele tem uma experiência enorme e está tendo uma dificuldade imensa para governar, porque tem um presidente do Senado com o qual ele está em conflito. Como é que o senhor, com um partido pequeno, iria governar o Brasil? O presidente Lula, quando a gente olha em perspectiva, ele tem uma fama, ele era um grande articulador, porque ele nunca executou. Ele sempre tentou comprar o Congresso. O Lula tentou comprar o Congresso no mensalão, depois com o Petrolão. E a diferença que ele está tendo agora, nesse mandato em que ele tem mais dificuldade, é simplesmente porque agora as emendas ficam à disposição dos parlamentares por conta do orçamento secreto. E aí ele não tem esses instrumentos. Ou seja, ele nunca foi um líder político bom o suficiente para cativar, através do seu projeto, os partidos a se juntarem ao seu governo. Hoje, naturalmente, é uma dificuldade muito grande por conta do orçamento secreto. E eu acho que ele tem que acabar. E nesse ponto, eu converso e dialogo com o STF, inclusive com o Flávio Dino, que é do campo político oposto ao meu, mas que hoje é ministro supremo, porque o Flávio Dino está lá, nesse instante, tentando mexer nos golpes e crimes tocados por parlamentares no orçamento secreto. Então, acho que o STF tem que disciplinar, junto com o governo federal, essa questão, para parar de existir essa chancela ao Centrão de usar o orçamento brasileiro como ele quiser, e aí ficar apenas botando uma faca no pescoço do presidente, não importa se de direita, de esquerda, de centro. Essa é a primeira coisa, nós temos que disciplinar essa questão do orçamento. Segundo, eu vou fazer composição. O que eu não vou fazer é toma lá da cá. E eu vou compartilhar o lucro político das vitórias nossas. Ou seja, se os governadores participarem e com as bancadas estaduais participarem da minha vitória na desfavelização e no combate ao crime, eu entrego a vitória política de mostrar essa conquista para todo mundo. Não tenho problema nenhum. O que eu não vou entregar é vitória econômica, vitória financeira, entregar ministério de porteira fechada para as outras pessoas fazerem negócios, como acontece com uma tradição em Brasília. Entendam, você mesmo citou, se eu fui eleito um partido que foi criado há 6, 7 meses atrás,
e vencer as eleições, significa que o que eu digo é tão importante que o brasileiro falou, coloquem ele lá para mudar essa relação. E eu vou chegar lá para estabelecer uma nova relação. E eles vão ter que se ajustar a essa nova relação. Até porque o Brasil está quebrando. Até porque o modelo de roubalheira com emendas, que boa parte desse Congresso faz, e a gente sabe que essa é a base daquilo que a gente chama de política lá em Brasília, ele já ficou impossível, inviável. O Brasil está indo para uma crise fiscal que em 2007, 2028, ele quebra. E aí, eles são o carrapato no boi. O carrapato está matando o boi. E o carrapato no Brasil até tem uma consciência. Às vezes ele acorda e ajuda em umas reformas. Aconteceu isso na reforma da Previdência, nas reformas do governo Temer, aconteceu no governo de Itamar. Então, assim, chegou o momento da gente botar a consciência no carrapato e depois disciplinar o carrapato para ele parar de sugar tanto o sangue do boi, que infelizmente é o Brasil. Candidato, para a gente fechar, o senhor está aparecendo como o outsider dessa campanha, né? A surpresa da campanha. Alguns comparam o senhor a Pablo Marçal, que foi a surpresa da campanha à Prefeitura de São Paulo. O senhor aceita essa comparação ou repudia? Raquel, gosto tanto do seu trabalho, nunca te fiz nada, me comparar com esse cara. É uma pergunta legítima. Eu não estou comparando, eu estou dizendo que a comparação é feita. O senhor aceita ou repudia? Não apenas repudio, né? E, obviamente, isso não tem nada a ver com a realidade, né? O Pablo Marçal, ele era um aventureiro numa eleição, falando absurdos, sem proposta concreta nenhuma. Eu estou há 12 anos na política, sem nenhuma mácula ao meu respeito, liderei manifestações grandes, fundei e sou hoje o presidente de um partido político, e por mais que eu esteja de fora, e realmente de fora do jogo político, eu criei um partido para que a gente entre nesse jogo, reforme ele por dentro, e que dure nos próximos 10, 20, 30 anos como uma força que vai mudar o destino do Brasil. Meu foco aqui não é vender um curso online, como o Pablo Marçal fez, após participar de uma eleição, porque ele apareceu na TV. Meu foco é que daqui a 30 anos o Brasil seja uma das 5 maiores nações do mundo, e minha ambição pessoal não é ficar rico como ele, é que as pessoas um dia vejam meu nome nos livros de história e falam, esse cara é especial, esse cara mudou o país. Se eu conseguir isso, eu estou super feliz. Bem melhor do que vender curso como ele faz. Quero agradecer muito a entrevista ao pré-candidato do Missão, Renan Santos. Renan Santos é pré-candidato à presidência da República. Pré-candidato, muito obrigada pela sua entrevista ao Poder Expresso e já fica aqui o convite para o senhor voltar mais durante a campanha. Muito obrigada, viu? Obrigado, adorei a entrevista. Maravilhoso. Um abraço para todos vocês.